18 a 19. Então a partir daí a gente trouxe ele para dentro da cocheira, começou a criar ele como indivíduo. Então a partir daí a gente forneceu horários que ele vai comer. Então se ele estaria comendo de 18 a 19 horas a campo ali, quanto mais fracionado for, melhor para ele. A gente evita doenças como gastrite, a gente evita uma nutrição balanceada, né? Fornecendo menor volume de concentrado, um produto com uma matéria-prima de qualidade, alta absorção e níveis elevados, para fornecer menor quantidade, evita a cólica, né? Que é letal, fatal para a maioria dos cavalos, né? E da cólica a gente pode provocar a laminite, né? E um manejo inadequado, né? Ou seja, a gente fornecendo rações e o verde na cocheira em horários irregulares ou não tendo uma higiene adequada na cocheira. O cavalo também pode ter diarreia, e tanto a cólica como a diarreia são doenças que vão levar a uma laminite, podem levar a uma laminite, né? Então a gente estaria prevenindo principalmente gastrite, né? E depois úlcera gástrica, que é o agravamento da gastrite, né? Quais são as rotinas? Faz uma visita semanalmente no Aras aqui para desenvolver a nutrição adequada para todas as categorias. Então a gente dividiu em 4 categorias, tá? Que são reprodutores, éguas de cria, animais de pista e animais de leilão. Então cada categoria tem uma nutrição balanceada, com um volume adequado de concentrado, de verde, para a gente alcançar o melhor potencial que o animal pode dar, né? Alcançar todo o potencial genético que ele tem. Pode nos explicar como é a alimentação de cada categoria? Os reprodutores, eles ficam encocheirados, eles recebem o concentrado 3 vezes por dia, né? Então a gente trabalha mais ou menos 1% do peso vivo que a gente indica de concentrado, né? Quanto mais vezes no dia, melhor esse fornecimento. Eles recebem alfafa também na cocheira, né? 2 vezes por dia. E 3 vezes por semana eles são soltos nos piquetes para o cavalo dar uma desestressada e voltar a ser cavalo, né? Então ele precisa desse contato mesmo, que seja visual, né? Com os outros da mesma espécie, para ele ter. O cavalo precisa muito disso, né? Então, éguas de cria ficam totalmente a campos. E elas recebem um arraçoamento, né? No campo mesmo, no piquete, porque principalmente terço final de gestação e terço inicial de lactação, que esses são os 2 pontos críticos, né, de égua de cria. Então, investindo nessa égua de cria no terço final de gestação, a gente já está investindo no potro que está nascendo. Então não adianta a gente investir num potencial genético, uma grande cobertura para ter um grande potro depois, e falhar nessa fase final de gestação, que é onde esse potro ganha cerca de 60% do peso que ele vai nascer, né? Então, nesse terço final de gestação, a gente dá esse suporte para a égua de cria, para ela parir melhor. Então, a gente já investe nesse potro e ela vai ter um melhor retorno ao cio. E a questão de animais de pista, né? Elas ficam também encocheirados, arraçoamento 3 vezes por dia, suplemento de alfafa, pasto cortado na cocheira. Então a gente parte do princípio que a alimentação de cavalo é pasto. A gente entra com o concentrado, com a ração, na medida certa para cada categoria. Por isso que a gente dividiu essas 4 etapas, para fornecer o volume necessário para cada indivíduo. Então a gente faz a pesagem de animal por animal, desenvolve uma dieta, visando o que ele tem de fornecimento de pasto, o tipo de exercício que esse animal faz, né, para fornecer o mínimo necessário para esse animal desenvolver todo o potencial genético. Não esqueça também, água em abundância para todos os animais. A água é vital, né? Qualquer organismo vivo precisa de água. Então todos eles têm água na cocheira à vontade, disponível o dia inteiro. Então é importante água limpa, né, à vontade, temperatura ambiente, né, e palatável, né? O cavalo é uma espécie muito seletiva. Então, se ele sentir qualquer cheiro, sabor, tudo na água, ele já não vai tomar, né? Então, o cavalo a gente precisa fornecer uma água de qualidade, limpa em abundância. As cocheiras devem estar sempre limpas e forradas. Então, a gente tem que fornecer ali um ambiente adequado para ele desenvolver
e ser um ambiente agradável para ele, porque ele é a estrela do local, é ele que vai brilhar nas pistas, vai brilhar no leilão, então a gente precisa fornecer um ambiente agradável. O ambiente é uma cama adequada, a campo ele estaria dormindo num solo fofo, que seria o gramado, né? E ali a gente fornece a cama ou de maravalha ou de casca de arroz, né? Então a indicação seria no mínimo 10 centímetros de cama, para ser uma cama fofa, para quando o animal deita, ele debruça todo o peso dele sobre os membros, né? Então evitando assim lesões articulares, lesões de pele, né? Ele em contato diretamente com o piso vai levar esse tipo de lesão. A ração também deve ser conservada em local seco e limpo, com armazenamento adequado. O milho contaminado por fungos, por exemplo, pode causar a leucoencefalomalácia, uma doença fatal que destrói as células cerebrais dos equinos. O armazenamento tem que ter um quarto, um setor, uma área só para esse tipo de produto, de preferência fechada com portas, né? Esses produtos devem ficar em cima de um estrado vazado, né? Para ter circulação de ar embaixo e evitar que aquilo ali, em dias muito quentes, né, tenha o suor do saco, né, com o piso ali e com o calor do piso. Então evitar que embolore, e aí tem perda de produto, perda de nível nutricional e pode causar algum problema. Então, estrado afastado da parede, te indica uns 10 centímetros da parede, para também não ter contato com a umidade que a parede pode fornecer para esse produto. Uma alimentação saudável tem que ser balanceada. A ração deve ser distribuída conforme a idade do pônei. A dieta é personalizada. A gente tem um serviço de vir medir os animais e fazer dietas personalizadas, ou seja, cada animal tem uma dieta devido ao peso. Tem potros de 80 quilos, recebem uma ração diferenciada para aquela idade, para aquela determinada fase, né? E a gente desenvolve um programa de potros. Dos 7 dias aos 3 meses uma ração, dos 3 meses aos 8 meses uma ração e até os 18 outra ração. A ração inicial a gente disponibiliza ela para os potros em creep feed, né? Que seria um sistema onde só os potros têm acesso a ela. É uma ração à base de leite em pó que aumenta a palatabilidade do potro. Então o que a gente quer é que o potro, além de mamar na égua, coma a ração, né? Isso ajuda a égua a ciclar mais rápido, porque ela vai se recompor melhor. E ajuda o potro também a fortalecer, né? Como é a ração para os mais velhos? A ração para o mais velho que a gente quer é aumentar a absorção deles, né? Do seco em si. Aumentar a flora do seco. Então, para aumentar a absorção do alimento. Mas nunca deixando de fornecer o pasto. O milho, o trigo são os farelos principais da ração. E probióticos, né? Que também aumentam a flora intestinal deles. E além disso, a gente fornece sal mineral nos coxos, certo? Esse sal mineral, além de vitamina D, é um sal vitaminado, né? Que são vitaminas muito importantes para a reprodução também das éguas. Tem lisina, o sal, que é importante para pelo, para casco, para deixar esses animais, como vocês estão vendo, assim, com plena saúde para a reprodução, né? Que é o que a gente quer. O que a gente não quer é depositar gordura neles, porque como são éguas de reprodução, elas não precisam estar gordas como os animais de galpão, né? Então elas precisam ciclar e fazer potros, fazer pônei. Eu acho que o mais bacana da criação, aqui pelo menos para nós, aqui para minha família, é essa tradição, entende? Esse ano a gente está completando 40 anos e eu espero, quem sabe, que meu filho, que o pessoal da família continue com esse negócio. Você viu no Técnica Rural de hoje a rotina e o manejo correto de uma criação de pônei. Uma atividade de baixo investimento com lucro garantido. Até o nosso próximo encontro.